Uma boa tarde a todos os nossos queridos que nos seguem a nossa transmissão, a transmissão da página dos cristãos presbiterianos da Covilhã. Nós saudamos, nós queremos com alegria que você esteja a ser edificado pela palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio. Estarmos aqui todos os domingos às 18 horas para transmitirmos a exposição da Bíblia, que para nós é a nossa regra fundamental de vida. Nós, então, hoje estamos a continuar o nosso programa que temos feito, o programa de exposições bíblicas durante os domingos. Estamos a falar sobre a primeira carta do apóstolo Pedro e espero que você, nesses domingos, esteja recebendo também o alimento para sua alma, para sua vida, não é? Estamos hoje, então, de volta, depois de 15 dias. Domingo passado nós estivemos a falar um pouco sobre a importância do Pentecoste, devido à celebração do dia de Pentecostes, não é? E estivemos a pensar e a refletir sobre esse tão importante evento da cristandade e, na verdade, da própria história. E se você quiser assistir às transmissões passadas que tem a ver também com a exposição de 1 Pedro, nós já estamos quase que no final do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Você também pode assistir ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Então, fique à vontade para... e também, além de assistir, você, se puder, compartilhe também as mensagens, compartilhando para pessoas que você acredita que possam fazer bom uso dessas mensagens, ok? O nosso tema de hoje é a nossa santificação e a prática do bem. Nosso tema geral é a santificação debaixo do sofrimento. E é bom que nós nos lembremos que o apóstolo Pedro, ele estava a escrever. Quem é o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é Simão Pedro, aquele que foi discípulo de Jesus e agora apóstolo. Então, este apóstolo é muito conhecido, não é, na cristandade católica romana como São Pedro, não é? Mas é este Pedro que escreve esta sua carta. E ele estava a escrever a vários cristãos da região da Ásia Menor. Algumas localidades, por exemplo, como Ponto, a Bitínia, a Galácia, a Capadócia, regiões no interior da Ásia Menor. Na antiguidade era chamada de Ásia Menor, e hoje nós conhecemos como a atual Turquia. Bem, os cristãos dali estavam a padecer uma enorme perseguição, nós já vimos isso, e o apóstolo estava em Roma, estava a escrever a partir de Roma, já estava prestes a padecer a morte, estava antevendo aí a perspectiva do seu passamento. Algumas palavras nessa carta são importantes. Pedro os chama de eleitos, escolhidos de Deus, e ao mesmo tempo chama os cristãos de peregrinos e forasteiros. E mostra que a salvação que eles haviam recebido do Espírito Santo lhes dava a segurança de que iriam ressuscitar naquele dia, quando Jesus Cristo retornasse novamente ao mundo físico.
ele também, o apóstolo Pedro, convocava aqueles cristãos a que se preparassem para que pudessem passar por essa experiência e passar justamente através de um processo que hoje nós chamamos de santificação. Nada mais é do que a continuidade do nosso envolvimento com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Muito bem, então vimos que enquanto estamos a peregrinar, nós nos santificamos, somos levados a nos santificar, e apesar dos nossos pecados, apesar das lutas, apesar do sofrimento, mas temos sim um coração agradecido por causa da graça que ela vem do Espírito Santo até nós. O Espírito Santo aplica essa graça no nosso coração e é justamente esse facto que nos leva a caminhar mais e mais perto do Espírito Santo de Deus. Bem, essa santificação não apenas nos envolve em termos de nós, pessoalmente, cada um de nós, não envolve a nossa pessoa, mas envolve sim tudo aquilo que nós fazemos. A santificação não é apenas um ato único, pelo contrário, a santificação é um processo a longo prazo. E essa santificação o nosso relacionamento com Deus vai envolver os outros relacionamentos. Relacionamento conosco mesmos, o relacionamento com os não cristãos, como nós já vimos aqui anteriormente, com a nossa casa, com a nossa família, no ambiente de trabalho, enfim, em tudo que nós fazemos. E isto é a verdadeira santificação. E a santificação nos ensina que quando nós estamos a buscar um profundo relacionamento com Deus, verdadeiro, sincero, Deus, ele é tão gracioso que ele também, sobretudo, é ele que nos motiva na nossa caminhada da fé. Somos peregrinos, então, porém eleitos de Deus. Hoje nós chegamos num momento quando o apóstolo Pedro ele vai nos ensinar sobre a nossa santificação, o nosso relacionamento com Deus e a prática do bem. Então nós vamos ler o capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ou melhor, o versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. E se você tem a sua Bíblia, não deixe de usar. Procure, vá, busque a sua Bíblia, abra em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro é uma carta pequena que fica bem no final do Novo Testamento. Quer dizer, ela vai ficar entre a carta de Tiago e as cartas gerais de 1 João, 2 João. Não é? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13, assim nos diz a santa palavra de Deus. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam
do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Muito bem, aqui está então esse trecho que vamos hoje meditar. Nós esperamos e oramos a Deus que o Espírito Santo ilumine o meu coração e o seu coração, a sua vida, para que você compreenda as verdades espirituais de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, dizia, e essa deve ser também a nossa oração: desvenda, ó Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. Então, vamos iniciar voltando aqui à ênfase do versículo 13, o tema de hoje, como já disse, é a santificação, a nossa santificação e a prática do bem. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Esta frase que, na verdade, inicia um novo subtema aqui para o apóstolo Pedro, nós podemos perceber que a prática do bem, ou mesmo sermos bondosos, é uma das grandes marcas do cristão, é uma das grandes marcas do cristianismo. Segundo nosso Senhor Jesus, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Ele nos diz isso no Sermão do Monte. E ser bom é uma expressão das boas obras pelas quais Deus nos chamou. O apóstolo Paulo nos diz que o Senhor nos recriou em Cristo para as boas obras. Ele o fez de antemão, isso significando que o propósito último de Deus é que nós pudéssemos, que nós pudéssemos viver através desta bondade, destas boas obras. Nós poderíamos aqui apontar inúmeros exemplos de pessoas que fazem o bem, mas não somente dentro do âmbito do cristianismo. Nós também sabemos até que os próprios ateus fazem o que é bom. Isso não é uma capacidade única que é dada aos cristãos. Mas vale salientar uma coisa. Quando se fala em bem, a prática do bem é uma prática que até os corruptos podem fazer. E o apóstolo Pedro está a relacionar a prática do bem com um detalhe especial. Para que ela seja realmente boas obras, segundo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, tem a ver justamente com o versículo de número 14. Quando o apóstolo diz aos seus leitores que eles deveriam ficar tranquilos se eles fossem zelosos pelo bem ou por fazer o bem, esse bem aqui, ele é definido e é bem importante que nós entendamos. Ora, por quê? Porque a prática do bem não é apenas algo, como disse, algo que envolve só os cristãos. Todos podem fazer o bem, mas há um detalhe que define muito bem a prática do bem pelo verdadeiro cristão. E é justamente essa grande diferença entre cristãos e não cristãos. Os não cristãos, por exemplo, podem fazer o bem, podem praticar o bem, mas somente os cristãos verdadeiros sabem unir a bondade de Deus com esse elemento que é fundamental. Note bem que eu vou ler novamente o versículo 14 para que você possa
estar prestando bem atenção. Ele, após ele falar sobre o ser zeloso pelo bem, então o apóstolo Pedro diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Ora, então agora nós estamos a ver o apóstolo Pedro unir a palavra fazer o bem com a prática e o amor pela justiça. Ele diz: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Muito bem. Podemos citar aqui, como disse, um sem número de experiências em que nós vemos pessoas que não possuem nenhum relacionamento com Jesus Cristo a fazerem o bem. Nós temos muitos casos disso. Toda prática do bem é louvável e não somente o cristão possui essa possibilidade. Mas quando o apóstolo Pedro relaciona o fazer o bem com a prática da justiça, então estamos diante de um caso especial. Essa justiça, ela é importante. Praticar o bem, mas praticar o bem em nome da justiça do reino de Deus é fundamental. Vamos nos lembrar o que nos diz, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se você quiser marcar para ler depois com mais calma, mas o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 6,33? Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, a bondade do cristão é a bondade que manifesta a justiça do reino de Deus. A justiça que não é apenas legal, que não é aquela justiça que está dentro do politicamente correto. Ela não é apenas legal, ela é moral. A justiça que vê como Deus vê e que age como Deus age. É bem importante isso. Não apenas praticamos o bem, mas devemos praticar o bem justamente por causa da justiça do reino de Deus. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre esse grande desafio que é justamente a prática do bem segundo a justiça do reino de Deus. O versículo 14, ainda estamos nele, logo de início o apóstolo Pedro dá o tom e diz que se nós praticarmos o bem e praticarmos o bem em união com a justiça deste reino, que nós entendemos que quando o apóstolo está a falar sobre justiça, é justamente essa justiça que o Senhor Jesus veio trazer para nós. E se nós a praticamos, haveremos possivelmente de padecer perseguição. É isso que nos diz. Podemos sofrer por querermos praticar as coisas do reino de Deus entre os homens, entre as pessoas. Mas ele diz que se nós padecermos perseguição, nós seremos considerados por Deus como bem-aventurados. É isso que nos diz o versículo 14. Se padecerdes por amor da justiça, sereis bem-aventurados. Isto é, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz. E felicidade é a palavra-chave encontrada, por exemplo, nas bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. Quando Mateus registra, capítulo 5, versículo 1 a 12, e especialmente a falar sobre esse aspecto da bem-aventurança e da perseguição. O Senhor Jesus diz, note bem, no capítulo 5, versículo 11 e 12,
ele nos diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E o nosso Senhor ainda diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, para que pratiquemos esta bondade, ou para que nós possamos ser bondosos, esse bem que nós devemos praticar e podemos fazê-lo, o apóstolo dá algumas ordens aos seus leitores. Ora, como praticar o bem, ser bem-aventurado, padecer perseguições e ainda se santificar e ainda continuar como alvo da graça de Deus. Há muitos que questionam isso. Há muitos hoje que evitam falar sobre sofrimento. Outros aliam que o cristão verdadeiro, ele nunca passa por sofrimento. O cristão que é verdadeiro, que é cheio de fé, que é feliz nesta vida, ele não se envolve ou não é envolvido pelas consequências terrenas. Isso é um grande engano que nós estamos a ouvir por aí, através das redes sociais e através da média, dos elementos, dos instrumentos de comunicação, quando nós ouvimos alguma coisa assim. Podemos sim praticar o bem e por causa deste bem, se estamos ligados à justiça de Cristo, nós podemos passar perseguição. Podemos passar por injúria, por difamação, e podemos sofrer por isso. Mas como é esta bondade ou essa prática do bem a partir do cristão? Como é que nós devemos trabalhar isso em nós? Muito bem, vamos ter aqui pelo menos 3 importantes lições que Pedro nos diz. Primeiramente, o apóstolo Pedro nos diz, e ele ordena àqueles cristãos da Ásia Menor, que eles trabalhassem os seus corações num relacionamento fundamental com Cristo. E ele nos diz assim no versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro diz que os cristãos devem santificar a Cristo como Senhor em seus corações. Essa citação de Pedro, santificar a Cristo como Senhor, ela parece estar baseada no livro do profeta Isaías. Isaías também usa esse mesmo termo, é bem interessante, e se você vai a Isaías, profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13, ele diz assim: ao Senhor dos exércitos, a dizer para Israel, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Santificar a Cristo como Senhor, então, nos faz entender que o primeiro lugar para existir qualquer bondade, para realizarmos qualquer bondade, é fundamental que isso brote dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos. E como é que é permitir que a bondade de Deus habite em nosso coração em primeiro lugar? Se somos tão maus, se somos pecadores, se somos tantas vezes levados pelo pecado. Assim, o coração ele precisa passar justamente por uma mudança de dono. O coração precisa daquele que
esteja entronizado como rei, como dono do nosso coração. É verdade que nós podemos saber de Cristo, nós podemos estudar sobre Cristo, mas nem sempre Cristo pode ser o centro, o âmago, o nosso amor maior, o nosso Senhor. E para que a bondade de Deus ela seja praticada por nós, essa bondade precisa estar presente dentro de nós. Por isso, santificar a Cristo como Senhor é a tônica. Mas como é santificar Cristo em nosso coração? A palavra santificar, ela aparece poucas vezes na Bíblia, mas o significado tem a ver com honra, tem a ver com dar honra a alguém, ou colocar alguém no centro, num centro honroso. É isso que significa santificar. Também tem a ver com consagrar. Consagrar. Quando o apóstolo está a dizer santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, significa que o nosso coração precisa ser consagrado a Cristo, precisa ser devotado a Cristo. A palavra devoção é muito usada aqui no nosso país, em Portugal. Nós somos devotados, ou devemos ser devotados. Existem pessoas devotas. E é justamente isso que é santificar. A palavra santificar, então, ela tem um significado muito importante nesse sentido. E por isso nosso Senhor vai ensinar os discípulos a orarem, e você pode perceber isso na oração dominical. A oração dominical, que nos diz logo de início, capítulo 6 de Mateus, em Mateus 6, versículo 9, o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, agora você percebe o que é santificar a Cristo em nossos corações. Quer dizer, devemos tornar o nome de Deus, o nome de Cristo, nesse caso, honrado dentro de nosso coração, temido dentro do nosso coração. No caso da oração dominical, é fazer santo, mais e mais santo, o nome do nosso Pai, consagrá-lo dentro de nós mesmos. Essa também é uma ordem para que não estejamos temerosos ou amedrontados se sofrermos nas mãos das pessoas. E é justamente isso que com certeza poderá acontecer. Quando nós começamos a praticar o bem com a justiça do Senhor, santificando em nosso coração a pessoa de Cristo, nós podemos passar justamente por esta situação extremamente cruel. É interessante quando nós vamos estudar os escritores do passado, muitos fizeram comentários a respeito da Bíblia. E João Calvino, reformador do século XVI, foi um deles. No caso, João Calvino comenta esse versículo que nós estamos a dizer, e ele diz assim, vou tomar esta citação de João Calvino para você. Veja que coisa interessante. Ele diz assim: como podemos nos sentir oprimidos pelo medo e nos julgarmos perdidos quando o perigo está iminente, exceto quando atribuímos ao homem mortal mais poder para nos ferir do que a Deus para nos salvar. Deus promete que será o guardião da nossa salvação. A menos que a promessa de Deus nos sustente, não tratamos a Cristo injustamente e de uma maneira profana. E aí vem a importância de santificar o nosso coração. O apóstolo, continua Calvino, o apóstolo nos ensina que devemos pensar com honra
no Senhor dos Exércitos. Pois, por mais que o ímpio possa tramar para nos destruir, e seja qual for o poder que ele possa possuir, somente Cristo é mais do que suficiente poderoso para garantir a nossa segurança. Pedro, então, adiciona em seus corações: pois se esta convicção for plena, possuindo nossa mente, de que a ajuda prometida pelo Senhor é suficiente para nós, seremos fortalecidos para repelir todos os temores da descrença. Ora bem, percebe como é importante aliar a prática do bem à justiça do reino e à santificação do nosso coração. Isso significa que nós podemos e devemos alimentar a nossa mente e o nosso coração com o senhorio e a soberania de Cristo. Ele nos promete que ele possui as nossas almas e, portanto, não devemos temer as ameaças dos que possam nos caluniar e queiram nos defraudar. Aprendemos então, meu querido e minha querida irmã, que aqui nós temos uma grande lição. Se Cristo é o Senhor, se Ele é soberano, Ele nos dá a segurança quando muitas vezes somos mal interpretados, injuriados pelo bem que nós podemos e queremos fazer. Foi assim com o Senhor. Você se lembra? Foi assim que o Senhor Jesus sofreu por nós. Ele foi ameaçado, oprimido, fisicamente, psicologicamente perseguido, mas apesar do sofrimento, ele sabia que o seu Pai o podia livrar de tudo isso se ele quisesse. Porém, ele está sempre a dizer a nós, a mim e a você: não te deixarei e nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Por isso, santifiquem os vossos corações a Cristo como Senhor. Em segundo lugar, Pedro manda que nós estejamos preparados para responder a toda pessoa que nos pergunte a respeito da nossa esperança. Veja, e esta é a segunda lição que temos aqui. Para que nós possamos praticar o bem, nós não apenas devemos ter segurança em santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, mas agora devemos estar preparados para responder. É isso que diz. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Note que a ênfase é estar preparado para responder. Não é responder, mas estar preparado. No original é estar seguro, é fazer uma apologia. E o que é apologia? Apologia é uma defesa, é defender quando somos inquiridos a respeito de um assunto. E nesse caso, ele coloca aqui, quando formos inquiridos sobre a esperança. Isso deve nos levar à consciência de que a fé, ela caminha com dois elementos fundamentais: em atos e palavras. Atos, ações, obras e palavras, discurso. O apóstolo Paulo diz isso também aos romanos, quando ele está a escrever aos romanos, que ele não ousava discutir ou dizer outra coisa sobre Cristo, senão através de palavras e atos. Isso porque a palavra sem os atos, ela revela uma fé vazia.
E quando usamos de palavras juntamente com os atos, nós mostramos as raízes ou as razões de onde provém os nossos atos. Aqui Pedro, então, está interessado em ensinar aos seus discípulos que a fé, em determinados momentos, necessita ser defendida. É necessário uma apologia. Agora, note que apologia é defesa e não discussão ou conflito ou promover conflito. Não é esse o propósito. Apologia tem a ver com a defesa da nossa fé, da nossa crença nesse caso. A palavra não tem a ver com lutar, em primeiro lugar, mas sim como explicação, como esclarecimento. Pedro, então, chama aos seus leitores a necessidade de estarem preparados para responder. Preparados para responder à razão dessa esperança. Como que trazendo à memória os porquês do que esperamos enquanto vivemos nesse tempo, peregrinamos, nós ainda esperamos. E é justamente isso que ele nos diz logo no início da carta, em 1 Pedro, própria carta, no capítulo 1, versículo 3. Ele diz que aqueles irmãos cristãos da Ásia Menor haviam passado por uma regeneração a fim de que eles pudessem viver com uma viva esperança. Então, quando o apóstolo diz estarmos preparados para responder à razão da esperança, tem a ver justamente com esse aspecto do anúncio ou da defesa ou do esclarecimento a respeito do que nós cremos ou até onde cremos. Assim fazia o apóstolo Paulo. E assim também devemos aprender a fazer. Mas há um ponto interessante aqui, meu irmão e minha irmã. Pedro diz que devemos falar apenas quando as pessoas nos perguntarem. Isso significa que as palavras que vão acompanhar os nossos atos de bondade e não o contrário. Vamos nos preparar e vamos nos lembrar do que aconteceu com o mesmo Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e nós vamos ver a história de quando Pedro estava, juntamente com João, a ir para o encontro de oração no templo, às 3 horas da tarde, eles passam por ajudarem um coxo. E nessa ação de ajuda, Deus, na sua soberania, faz um milagre. E aquele coxo, ele é restabelecido, ele é curado. Ele é curado pelo Espírito Santo. E por causa dessa cura, deste milagre, então Pedro prega. Percebe que primeiro vem o ato de bondade e depois vem a pregação. Primeiro os atos e depois então a apologia da fé. Isso é fundamental para salientarmos que nós temos sempre uma tendência de falar primeiro, sem que ninguém pergunte a nós a respeito de qualquer coisa. Nós temos essa necessidade de falar sem que possamos ser inquiridos. Mas, de acordo com o apóstolo Pedro, nós precisamos aprender primeiro a agir para depois, então, se formos perguntados, então mostrarmos a razão da esperança que há em nós. A prática do bem está aliada, então, à nossa palavra, à nossa resposta, ou muito mais, à nossa preparação para responder. Veja que isso é fundamental. Por isso que você precisa conhecer também. Há há 3 palavras que no nosso vocabulário cristão
deveria ser permanente em nós. A primeira, na verdade, são 3 verbos. O verbo ser, o verbo conhecer e o verbo fazer. Fazer, conhecer e ser, ou ser, conhecer e fazer. 3 verbos fundamentais. Você precisa conhecer a Jesus, conhecer o que, na verdade, é o mistério da fé, e depois, então, enquanto conhece, também está a fazer, a servir. E estes pontos são fundamentais para nós. Ora, vamos então à terceira lição que nós aprendemos com Pedro aqui, quando ele relaciona a nossa santificação com a prática do bem. A terceira lição de Pedro é que, ao praticarmos a bondade, devemos manter uma boa consciência. E esta é a terceira palavra, ou o terceiro termo que devemos usar aqui. Note bem que o versículo 16, depois de falar sobre santificai a Cristo em vossos corações, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, o versículo 16 nos diz assim: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Então, a palavra-chave aqui da terceira lição é boa consciência. Esse termo é usado também pelo apóstolo Paulo. Se você verificar em primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo vai dizer assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, naufragaram na fé. Significa que a boa consciência é fundamental para que nós mantenhamos a nossa fé sadia, a nossa esperança sadia. E o que significa boa consciência aqui especificamente? Significa sinceridade. Boa consciência tem a ver justamente com sinceridade, com o coração sincero, pureza de motivos. Aqui está então o cerne de todos os atos da bondade cristã, de todas as ações de Cristo ou de todas as ações dos cristãos verdadeiros. O que importa não é o muito que se faz, mas sim a boa consciência quando se faz. Por isso, alguns que rejeitam a sinceridade, eles são grandes candidatos a afundarem na fé, a naufragarem na fé. Estão muito preocupados com o ativismo, com os atos, com as palavras, e se esquecem da consciência, da sinceridade. Sem sinceridade não há qualquer sentido, significado da vida. O apóstolo Paulo também diz isso, muito parecido, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Perceba o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, da sua segunda carta. Ele diz assim: temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e apartem da sinceridade e simplicidade e a simplicidade na devoção a Cristo. Quantos há, por exemplo, que divulgam o cristianismo, mas não são puros de coração? Não são sinceros, não têm boa consciência. Ao voltarmos para as bem-aventuranças, novamente, nós vamos nos lembrar do Senhor Jesus a dizer aos seus discípulos: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 8. Quando não há boa consciência quanto ao Evangelho, nós podemos usar esse mesmo Evangelho
ou alguma coisa com o nome Evangelho, com motivações escusas, para ganhar dinheiro com ele, a manipular pessoas, a causar dano e fraude, mesmo a parecer que se é de Cristo. Infelizmente, nós temos inúmeros casos nesse sentido também. Muitos que usam do Evangelho, da bondade, da verdade, para, com uma péssima consciência, com falta de sinceridade, com desonestidade, a ganhar em nome das pessoas. Portanto, nós podemos concluir que a nossa santificação pessoal, ela envolve diretamente pontos sobre a prática do bem. E eu queria justamente terminar com alguns pontos importantes, algumas aplicações. Que a prática do bem, ela precisa ser alimentada pela justiça do reino de Deus, pelos valores do reino de Deus. O que são esses valores do reino de Deus? São os valores inversamente proporcionais aos valores da nossa sociedade. Isso é fundamental. Em segundo lugar, que a prática do bem, ela deve ser acompanhada de palavras quando formos perguntados por outros sobre a razão daquilo que nós estamos a fazer. Mas ela sempre vem em primeiro lugar. A prática do bem vem sempre em primeiro lugar. Em terceiro, que a prática do bem deve consistir numa boa consciência, pureza de motivos, sinceridade, pois isto é o que responde à nossa relação com Deus. Então, vamos concluir hoje. Nós vamos concluir e eu gostava de deixar justamente essa palavra a você. De que nos adianta sermos pessoas comuns como todos. Fazer o bem, a maioria das pessoas pode até fazer, mas somente a fé cristã pode revelar quem está por trás dos atos de bondade, dos nossos atos de bondade, mesmo que nós venhamos a sofrer. Se vivermos assim, podemos até padecer, mas não esqueçamos que somos bem-aventurados. A nossa santificação e a nossa relação com Cristo, ela vai muito mais além do que discursos. E de discursos o mundo está cheio, não é mesmo? Como tem sido, por exemplo, a sua relação com Jesus Cristo. Como tem sido a razão de ser, de você praticar o bem. Isso é muito importante para a sua reflexão hoje. Também nós precisamos tratar o nosso coração, para que nós possamos praticar a justiça do reino. O nosso coração precisa estar neste reino. A oração incessante, a meditação da palavra de Deus, elas são o caminho. O nosso coração sempre desejará caminhar independente de Deus, de Cristo, independente de todos, porque o nosso coração é extremamente egoísta. Por isso, quanto mais nós nos alimentarmos dessa fé sincera, melhor será a nossa vida na prática do bem. Há um escrito de Fernando Pessoa que me chamou muita atenção. Eu estava a pesquisar e o Fernando Pessoa, ele escreveu sobre a prática do bem. E o que me chamou a atenção foi o âmago daquilo que ele deixou escrito. Note que ele diz assim: praticai o bem, diz ele, Fernando Pessoa, praticai o bem, porque não ganhareis nada com isso,
Por isso mesmo, praticai. É uma frase que, na verdade, tem a ver com todo um contexto. Talvez o que Fernando Pessoa quer revelar aí é justamente um certo ceticismo com a bondade e essa prática que as pessoas são chamadas a fazer, a viver. Mas os cristãos, eles não devem praticar o bem apenas por praticar o bem. Essa virtude, quando nós praticamos o bem, essa virtude vai revelar a razão pela qual nós fomos criados. Nós fomos criados para as boas obras, e elas glorificam a Deus, o nosso Criador. Então dizemos diferentemente de Fernando Pessoa. Ele fala sobre, sim, praticar o bem, mas vale a pena praticar o bem porque vivemos a vida de Deus, que é a fonte de toda bondade e de todo o dom perfeito. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Eu espero que essa mensagem possa produzir em nós pelo menos o desejo de voltarmos para o nosso coração e, ao mesmo tempo, podermos praticar o bem com essas razões fundamentais que o apóstolo Pedro nos diz. Esta semana que estamos a entrar, você será desafiado a praticar o bem. Pense e reflita nessa mensagem. Volte o seu coração para Cristo, busque a oração todo momento e medite nas palavras, nas santas palavras das Escrituras, do Evangelho de nosso Senhor. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe sua vida e que possamos estar juntos novamente domingo que vem. Que juntos possamos ser zelosos na prática do bem. Um grande abraço e que Deus o abençoe.